Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Oi, gente. Bom, a gente demorou um pouco para trazer esse episódio para vocês, porque ele foi muito difícil de pesquisar. E porque também ele vai fazer parte de uma minissérie, em que a gente vai fazer 2 episódios seguidos explicando as origens de Israel e Palestina. E depois, claro, a gente vai falar um pouco também dos conflitos atuais. E aí, quem nos conhece sabe, brincadeira, quem nos acompanha desde o começo sabe que aqui a gente costuma separar os episódios por quadros. E hoje é dia de inauguração, pois nem toda treta nasceu hoje. E esse é o nome do novo quadro. Então, bora contar a primeira origem logo, porque vocês já devem estar se coçando para saber desse assunto. Igual um certo mexilhãozinho. Essa referência foi só para quem viu o episódio anterior, tá? Eu sei que ele tá longo, mas ele tá muito divertido. Então, amores, a gente resolveu que o ponto de partida dessa série será a origem de Israel. E meio que ela começou com a família de Jacó passando fome. Segundo a Bíblia, por volta de 1700 a.C., Canaã, a região onde essa galera morava, estava passando por uma seca braba. E aí José, um dos filhos de Jacó, foi parar no Egito. Detalhe, vendido pelos próprios irmãos. Até aí, zero novidade. Quem não viu isso na Bíblia, viu isso nos desenhos da Record, com certeza. Eu não vi nenhum dos dois. Enfim. Depois disso, teve a reviravolta. José vira um dos caras mais importantes do Egito. Ele vira o braço direito do faraó. E aí ele chama toda a família para viver lá com ele. Bem novela das 9, né? Só não rolou a vingança. Mas, imagina o climão nos almoços de família. Agora, uma pausa para dizer. Como historiadores, a gente precisa dizer que esse episódio tem um pé na realidade e outro na mitologia também. Não dá para provar que José realmente existiu, mas os arqueólogos eles acham que realmente havia povos semitas vivendo no Egito durante esse período, conhecido como os Abirus. E eles eram pastores, camponeses e trabalhadores. E aí o Egito vivia num momento de instabilidade política, né? E aí o chamado segundo período intermediário do Egito. Ou seja, várias dinastias estavam disputando ali o poder, incluindo uma que veio, pasmem, do próprio Oriente Médio, os Ixos, de origem semita. E aí isso pode ter facilitado a entrada desses grupos semitas, né? Tipo os hebreus, que também eram dos povos semitas. E aí o problema é que a maré virou e chegou uma nova dinastia no poder que olhou para os hebreus e falou: quem são esses forasteiros com privilégio aqui, hein? E eles foram colocados para construir cidades, escavar canais, carregar pedra. E aí começa a famosa fase da escravidão dos hebreus no Egito. Aquela mesma que a gente vê em filme de Sessão da Tarde. Só que aqui vai uma informação importante. Os arqueólogos nunca encontraram um registro oficial dessa escravidão massiva. Isso não significa que não aconteceu. Grupos pobres, nômades e marginalizados raramente deixavam rastros na arqueologia. O que a gente sabe é que, em algum momento, essas comunidades passaram a se entender como um povo unido por uma história de opressão. E a servidão no Egito virou o início dessa história de opressão e resistência. Quer ela tenha acontecido ou quer não. Ou seja, independente se de fato eles foram escravos no Egito, o importante é que eles diziam que foram escravos. E isso mostra como eles se colocavam nesse papel de povo oprimido. Entenderam? E eles não eram só um grupo de famílias. Eram o povo que Deus libertou. E o Deus deles não era qualquer Deus, né? Era o Deus que não aceitava imagem, que não se misturava com os deuses do Egito. Ou seja, não era só uma fuga da escravidão, né? Era uma fuga dessa idolatria que eles consideravam que os egípcios tinham, né? Dessa exploração, da dominação egípcia. Isso. E depois de anos sofrendo nas mãos dos egípcios,
surge uma das figuras mais famosas do Antigo Testamento, dos filmes de Hollywood, das escolas dominicais e até das figurinhas do WhatsApp: Moisés. De acordo com o livro do Êxodo, Moisés era hebreu, mas foi criado dentro da corte egípcia. Até que um dia, após defender um irmão hebreu agredido por um egípcio, ele foge para o deserto. Tá, todo mundo meio que já conhece essa história, né? Deus manda ele voltar, o faraó não libera o povo, aí vem as 10 pragas do Egito, e o povo pica a mula, mas o faraó vai atrás, né? Ele se arrepende dessa decisão. Moisés abre o Mar Vermelho, o povo passa, fecha o mar em cima do povo do faraó e ponto, todo mundo morre ali, né? Menos os hebreus que conseguiram fazer a passagem. Caraca, resumiu bem, hein? Resumi 1 ano de novela na Record. Mas calma, gente, a travessia foi só o começo. É verdade, porque eles ficaram, essa parte da novela eu sei que as pessoas pararam de ver, mas eles ficaram 40 anos no deserto. E ali, no Monte Sinai, acontece a entrega da Torá, com o famoso 10 mandamentos. E também um monte de lei que organizava a vida em comunidade, como comer, como se vestir, como julgar, como descansar. Ou seja, deixaram de ser um bando de fugitivo para virar um povo com regra, com calendário, com história e, o mais importante, com um propósito. E aqui vai um ponto importante para entender. O Êxodo, ele não é só um evento histórico. Ele é o coração da identidade israelita, o povo que foi liberto por Deus. Agora, sobre a parte histórica, a maioria dos estudiosos acha que esse Êxodo não foi só um evento, né, com todo mundo saindo de uma vez e pronto. Provavelmente foi um conjunto de migrações, lutas internas em Canaã e reorganizações sociais de grupos oprimidos. Canaã essa que seria a nova Canaã, né? Onde eles tinham encontrado essa terra prometida. E depois, tudo isso foi costurado numa narrativa única para dar identidade a esse povo hebreu, que agora seria o povo israelita. Pois é, e o mais bonito e útil é que o Êxodo se tornou uma metáfora universal de libertação. Então ele foi usado por escravizados afro-americanos, e eu acho que o maior exemplo disso é a história da Harriet Tubman, que inclusive tem um filme com o nome Harriet, protagonizado pela Cynthia Erivo, que é muito legal, super recomendo. E a Harriet era uma figura que era chamada de Black Moses, Moisés Negro, porque ela atravessava escravizados através de um rio, guiando eles até a liberdade. E toda a história do filme é bem legal, recomendo muito. E pra quem não conhece a Cynthia Erivo, ela é a Elphaba de Wicked, tá? Isso. Mas isso também foi usado em outros momentos, né? Por teólogos da libertação na América Latina, por povos oprimidos em todo o mundo. Inclusive, durante a luta por direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King também fez uso disso. Então, assim, todo mundo se identifica com essa ideia de sair da opressão e buscar um lugar de dignidade, né? E acho que é bem bonito isso. Quando o povo chegou na Terra Prometida e tudo mais, teve um pequeno imprevisto. O que vocês acham que aconteceu? Tinha gente vivendo lá. E não era pouca gente não, viu, galera? Sim, tinha muita gente. Tinha os filisteus, que guardem esse nome mais pra frente, no próximo episódio a gente vai falar deles. Os amonitas, os midianitas, os jebuseus, heveus, amorreus, amalequitas e os cananeus, que eram o povo com presença mais massiva em Canaã. Eles tinham cidades fortificadas, exércitos, religiões próprias e cultura consolidada. O livro de Josué, aquele que sucede Moisés no comando, descreve uma entrada triunfante, com muros caindo, trombetas tocando, cidade sendo conquistada uma atrás da outra. Mas será que foi assim mesmo? A arqueologia responde: não. Bom, mas na verdade a arqueologia moderna diz que não há indícios de destruição generalizada das cidades cananeias desse período, né? Ou seja, não rolou essa destruição toda. Aliás, os pesquisadores eles encontram vilarejos simples em regiões montanhosas, com casas humildes,
sem ídolos, né? Então sem imagens, com práticas funerárias diferentes e com o nome de Yahvé ou Javé aparecendo em inscrições. Isso, e Yahvé e Javé é uma das nominações do Deus israelita, né? Então, ou seja, essa conquista da Terra Prometida provavelmente não foi uma grande guerra como aparece na Bíblia, e sim um processo lento e misturado, de ocupação gradual, de alianças locais e fusão cultural. Os hebreus chegaram aos poucos e foram sendo incorporados a essas cidades. Tipo quando você começa a namorar, aí começa a frequentar a casa da pessoa, aí você vai deixando alguns objetos lá, e quando de repente vê, e tá morando lá. Aos poucos, sabe? Sem estardalhados. Bom, e aí durante esse período não havia rei nem capital. Cada tribo vivia em um canto com autonomia. Quando surgiu uma treta séria, seríssima, entrava em cena um juiz, que, diferente do que a gente pensa, não usava toga nem martelinho. Os juízes, eles eram líderes carismáticos, tipo guerreiros e chefes espirituais. A mais famosa é Débora, que além de juíza, ela era profetisa. Mas teve também Sansão, aquele do cabelo e da força, Gideão, Jefité. Bom, a Bíblia conta as façanhas deles como ciclos, né? O povo vacila, é oprimido, clama a Javé e aí aparece um juiz salvador. Exato. Acho que esse ciclo, inclusive, podia ser estendido, mas ok. E aí esse período que ocorre entre 1200 e 1000 a.C. é conhecido como época tribal ou período dos juízes. E olha, era uma baguncinha organizada. Cada um por si, mas todos unidos pela memória do êxodo e pelo culto a Javé. Até que o povo pede um rei. E aí vem primeiro o Saul, escolhido por Samuel, Samuel sendo um profeta, né? Mas quem consolida mesmo essa dinastia, esse reino, é Davi. Sim, o do caso do Batseba e da treta com Golias. Lembra do gigante Golias? Do estilingue? Então, isso daí. Davi unifica as tribos, ele conquista Jerusalém e transforma a cidade em capital política e religiosa. Isso, e aí com Salomão, que era filho de Davi, o reino atinge seu auge. Ele constrói o Templo de Jerusalém, faz alianças com reinos vizinhos e a riqueza corre solta, mas também aumentam os impostos, o trabalho forçado e a influência de cultos estrangeiros. Aí sobre essa parte das alianças com reinos vizinhos, da influência de cultos estrangeiros, a gente tem que lembrar que nessa fase, aquela região também, ela era cheia de outros povos, né? Que tinham religiões diferentes, cultos diferentes, costumes diferentes. E para aquele reino ali ele se manter, aquela hegemonia, não existia uma hegemonia tão grande também nessa época, né? Mas para esses povos se manterem, eles faziam concessões. Então, assim, no meio dos casamentos, havia, por exemplo, o povo de Israel ali ia fazer um casamento com um povo diferente, sei lá, o Jezubeu. E aí o que acontece? Eles tinham que fazer uma mistura ali dos costumes também, né? Então, às vezes, isso meio que se intercalava, era um intercâmbio ali de culturas. Então, muitas vezes a gente vai vendo que alguns israelitas, por exemplo, podem abandonar a sua cultura, podem abandonar um pouco seus cultos, e enquanto eles vão deixar outros cultos adentrarem ali o habitat deles, né? A família deles. Mas isso aí vai se mostrando de diferentes formas assim ao longo do tempo. E aí, com a morte de Salomão, por volta de 931 a.C., ou antes da Era Comum, o reino que ele unificou se divide entre 2 filhos, de forma nada amigável. O que é de se esperar, né? Toda família briga na hora de dividir a herança, sabe? E aí, ao norte, nasce o reino de Israel, com capital em Samaria. E ao sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Inclusive, essa região ao sul recebe o nome de também Judéia, né? Que é uma região da Judéia. O norte cria seus próprios centros de culto e rejeita a exclusividade do Templo de Jerusalém. Afinal, não era legal você ter o povo de um reino inteiro e descendo para ir cultuar num templo no reino vizinho. Enquanto o sul acusa o norte de traição, idolatria e infidelidade a Deus, por terem construído outros templos. Só que essa treta interna deixa os 2 reinos vulneráveis. E é aí que os inimigos fazem a festa. Pois é. Em 722 antes da Era Comum,
os assírios conquistam o reino de Israel. Né? As elites são deportadas e novos povos são trazidos para ocupar aquela terra. Lembra que o reino de Israel é o norte. E aí isso dá origem a um novo grupo, né? Os samaritanos, misturados, rejeitados pelos judeus do sul e alvos de preconceito até na época de Jesus. Já em 586 a.C., os babilônios de Nabucodonosor II tomam Jerusalém. O templo é destruído, a cidade é queimada e os líderes de Judá são levados à força para a Babilônia. E aí, então, sem templo, sem rei, sem terra, o povo começa a se reinventar e nasce a identidade judaica. Até então, eles eram israelitas, hebreus, descendentes de Jacó. Mas no exílio, a fé em Javé passa a se estruturar em texto, em memória, em rituais de esperança. Os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel viram porta-vozes da consciência do povo. Eles não falam só do presente, mas apontam para o futuro, um novo êxodo, uma nova aliança, um novo templo, agora no coração dos exilados. Resumindo a história, o que vocês precisam guardar disso é que o exílio foi importante para que os judeus, do jeito que a gente conhece hoje, passassem a existir. Durante o exílio na Babilônia, que durou de 586 a 538 a.C., não dava mais para fazer sacrifícios, nem peregrinações ao templo, nem seguir a rotina religiosa de antes. Mas quando o rei Ciro da Pérsia avança contra a Babilônia, os judeus voltam a Jerusalém. E aí um rápido parêntese. Ciro da Pérsia era um imperador, né, um reino que está ligado às origens dos povos que hoje a gente que formam o Irã, né? Então guardem isso aí mais para frente, que o povo persa libertou os judeus do exílio babilônico. Essa galera volta animada, reconstrói o templo, o chamado Segundo Templo, e tenta reerguer a vida em comunidade. Mas a chave está aqui. Mesmo os que não voltaram, que ficaram espalhados pelo Império Persa, também eram judeus. Ou seja, ser judeu deixou de ser algo apenas territorial e virou algo espiritual, algo cultural. E aí, durante esse processo, algumas marcas fundamentais do judaísmo pós-exílico começam a se firmar de fato, né? Primeiro, o sábado, como recusa ao tempo produtivista dos impérios. Segundo, a circuncisão, como sinal físico da aliança com Javé. Terceiro, as leis alimentares, como forma de manter a pureza e a separação. E por último, quarto, a rejeição à idolatria, como a afirmação de um Deus invisível sem imagem. Isso tudo porque eles, nesse processo de reinvenção, olham para o seu passado e enxergam suas várias derrotas como um lugar de culpa. Eles erraram com Deus, eles não cumpriram aqueles ensinamentos da Torá, e aí, por isso que as coisas deram errado. E agora eles precisam reaver isso e seguir obedientes para tudo dar certo agora. Exato. O domínio persa, de 539 a 332 a.C., é relativamente tranquilo. Depois do retorno a Judá, autorizado por Ciro, a dominação persa permitia que cada povo praticasse sua fé e seguisse seus costumes, desde que pagassem impostos, óbvio. Como os judeus não cansam de perder, Alexandre o Grande conquista o Oriente. Continua. Então, a região passa a ser parte do Império Helenístico. Depois de sua morte, os generais dele dividem o império. Os Ptolomeus ficaram com o Egito e os Seleucidas pegam a Síria, a Judéia, aquele sul, certo? Por volta de 167 a.C., rola a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, que forçavam os judeus a abandonarem suas práticas religiosas. Ele proíbe o sábado, queima rolos da Torá e até sacrifica porco no altar do templo. Isso mesmo, porco, no templo de Jerusalém. A família dos Macabeus lidera, então, uma revolta armada e, surpreendentemente, vence.
retomam o templo e purificam o local. E aí, em 63 antes da Era Comum, Pompeu, general romano, entra em Jerusalém e toma o controle. A Judéia vira parte do Império Romano. De novo, o povo judeu reage de forma diferente a essa nova dominação. Então, alguns, denominados fariseus, focam na Torá oral, na comunidade e em resistir com sabedoria. Outros, saduceus, aliados da aristocracia do templo, ricos e alinhados a Roma. Essênios largam tudo e vão viver no deserto, esperando o fim do mundo. Já os zelotes pegaram as armas contra os romanos. Radical mesmo. Cansados das revoltas, os romanos decidem acabar com a brincadeira. Então, em 70 d.C., Tito cerca Jerusalém, invade a cidade e destrói o templo. Novamente, sem templo, sem rei, sem pátria. Roma ainda renomeia a terra como Palestina, uma tentativa clara de apagar qualquer conexão com Israel. Inclusive, gente, Roma tinha uma relação muito boa com os filisteus. E aí denominava eles como palestinos. Por isso que a terra ali agora foi chamada como Palestina. Porque era onde os filisteus estavam tentando formar sua vida ali, né? Agora que a gente terminou de mostrar esse ciclo sem fim de vitória, derrota, cativeiro, que os hebreus, depois os israelitas e por fim os judeus passaram, vamos avançar um pouco no tempo. Isso, durante séculos, os judeus foram vítimas de discriminação, perseguições e estigmas na Europa. Mas, no século XX, com o avanço do nazismo na Alemanha, o antissemitismo assumiu proporções genocidas. Hitler e o Partido Nazista viam os judeus como inimigos raciais, uma ameaça a ser exterminada para a pureza da nação. Com o início da Segunda Guerra Mundial, essa ideologia se transformou em política oficial de extermínio. Milhões de judeus foram forçados a viver em guetos superlotados, privados de comida, trabalho e dignidade. Só um parênteses. A gente está falando aqui do caso dos judeus porque a gente está falando da origem de Israel. Só que, se um dia a gente fizer um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre é importante mencionar que havia outros povos que também foram oprimidos e perseguidos pelo regime nazista, que hoje não cabe falar. Mas, enfim, logo depois começaram as deportações para os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Majdanek. E eu provavelmente falei tudo errado, mas Auschwitz está certo. Eram trens lotados, pessoas sendo separadas ao descer, muitas delas indo diretamente para as câmaras de gás. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus tenham sido assassinados. Com o fim da guerra, em 1945, o mundo descobriu os horrores do Holocausto. Fornos crematórios, corpos empilhados, documentos que provavam a indústria da morte. O impacto foi tão grande que impulsionou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Então lembre-se, quando criticarem a Declaração dos Direitos Humanos, olha só como ela surgiu. E um intenso debate sobre se os judeus precisavam de um Estado próprio. O movimento sionista, iniciado no fim do século XIX, já defendia a criação de um lar judeu na região da Palestina. O Holocausto fez essa demanda se tornar urgente. Então, milhares de pessoas, de sobreviventes, estavam sendo deslocados, sem casa, sem família e sem um lugar seguro para viver. E em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs um plano de partilha da Palestina, para devolver aos judeus um território que historicamente havia sido deles e cujo seu Deus havia lhes prometido por herança. A divisão era a seguinte: metade um Estado judeu e a outra metade um Estado árabe. E Jerusalém estaria sob administração internacional. E aí, em 14 de maio de 1948, é proclamado o Estado de Israel. Para os judeus, um renascimento nacional, um porto seguro. Para os palestinos, a Nakba, a catástrofe, marcada pela expulsão de centenas de milhares de árabes de suas terras, porque eles não haviam sido consultados sobre essa divisão do próprio Estado deles.
Esse tema é complexo e profundo. Antes de debater ele, é preciso conhecer as origens da Palestina também. Mas isso a gente só vai ver no próximo episódio. Mas não dá pra adiantar nadinha. Olha, só o que a gente já tinha falado aí, tá? Que historicamente aquela região já é super disputada, como vocês puderam saber aí agora. E no fim, esse negócio da promessa é meio furada, né? Imagina só, eu invadir sua casa e dizer que Deus me prometeu ela. Menino, pretinho igual eu ainda? Rapidinho, ia parar, era no camburão. Meu Deus. Tá, não vi nenhuma nação do mundo oferecendo seu território pros judeus, né? É mais fácil oferecer ao dos outros sem consultá-los. Porém, a gente vai se aprofundar nisso mais pra frente. Aguenta aí que a semana passa rapidinho. E não esqueçam que semana que vem a fofoca volta a ser de segunda. Tchau, gente! Tchau!